Você é adotada, esqueceu? A voz da Érica ecoou pelo salão inteiro. E todos os olhares se voltaram para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o sangue subir ao rosto enquanto cerca de 100 convidados da festa de bodas de prata dos meus pais adotivos me observavam com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. Alguns desviaram o olhar rapidamente, outros cochicharam entre si, mas todos haviam ouvido. Todos sabiam agora que eu era diferente, que não pertencia àquele lugar de luxo e ostentação. Meu nome é Laís Alvares. Tenho 28 anos. E essa não foi a primeira vez que minha condição de filha adotiva foi usada como arma contra mim. Na verdade, cresci ouvindo lembretes diários sobre minha origem. Seja grata. Você teve sorte. Lembre-se de onde veio. Essas frases ecoaram durante toda a minha infância e adolescência como um mantra cruel que me lembrava constantemente do meu lugar na hierarquia familiar. Cheguei à família Alvares quando tinha apenas 3 anos de idade. Minha mãe adotiva, Helena, me tirou do orfanato São Vicente numa tarde chuvosa de março. Ela sempre contava essa história com um tom que misturava orgulho e condescendência, como se estivesse narrando um ato de caridade extraordinário. Você estava tão magrinha, tão assustada, dizia ela. Mas eu soube na hora que Deus queria que eu te salvasse. Salvasse. Essa palavra me acompanhou por toda a vida. Carlos Alvares, meu pai adotivo, era um homem pragmático que dirigia uma empresa de médio porte no ramo de importação. Ele me tratava com uma cordialidade distante, como se eu fosse uma responsabilidade que havia herdado junto com o casamento. Nunca foi cruel comigo, mas também nunca demonstrou o carinho genuíno que reservava para Érica, sua filha biológica. Érica tinha 25 anos e era tudo o que eu não era. Loira, de olhos azuis, com a confiança de quem nasceu sabendo que o mundo lhe pertencia. Desde pequena, ela foi criada para ser a herdeira natural dos negócios da família. Frequentou as melhores escolas particulares, fez cursos de idiomas no exterior, teve aulas de equitação e etiqueta. Enquanto isso, eu estudava na escola pública do bairro e fazia minha lição de casa na mesa da cozinha, depois de ajudar a empregada com os afazeres domésticos. A Laís precisa aprender o valor das coisas. Minha mãe costumava dizer quando eu questionava por que não tinha os mesmos privilégios que Érica. Ela não pode se acostumar mal. Já é uma bênção estar aqui. Durante a adolescência, as diferenças se tornaram ainda mais evidentes. Érica ganhava roupas de marca, viajava nas férias com as amigas, tinha mesada generosa. Eu usava suas roupas usadas, trabalhava meio período numa loja de conveniência para ter meu próprio dinheiro e passava as férias ajudando nos serviços domésticos. Quando reclamava, ouvia sempre a mesma resposta: seja grata pelo que tem. Mesmo assim, eu me destaquei nos estudos. Sempre fui a primeira da turma. Ganhei bolsas de estudo, participei de Olimpíadas de conhecimento. Meus pais adotivos compareciam às cerimônias de premiação com um sorriso educado, mas percebia que eles viam minhas conquistas como algo esperado, não excepcional. É o mínimo que ela pode fazer, ouvi minha mãe comentar com uma vizinha certa vez. Depois de tudo que fizemos por ela. Quando chegou a hora de escolher uma profissão, decidi cursar direito. Queria uma carreira que me desse independência financeira e respeitabilidade social. Estudei dobrado, trabalhei em escritórios pequenos durante a faculdade, fiz estágios não remunerados em grandes empresas. Cada conquista era fruto do meu próprio esforço, mas nunca recebi o reconhecimento que esperava da família. Érica, por sua vez, fez administração numa universidade particular cara e antes mesmo de se formar, já tinha sua vaga garantida na empresa do pai. Ela vai assumir os negócios, Carlos sempre dizia com orgulho. Tem sangue de empresária correndo nas veias. Nas reuniões familiares, eu era tratada como uma funcionária disfarçada. Enquanto Érica sentava-se à mesa principal para discutir estratégias e investimentos, eu servia o café e organizava os documentos.
Quando ousava dar uma opinião jurídica, que poderia ser valiosa para os negócios, era gentilmente ignorada ou recebida com condescendência. A advogadinha quer ajudar, Érica costumava dizer com um sorriso que não chegava aos olhos. Que fofo! Mesmo depois de me formar e conseguir um emprego numa empresa conceituada da cidade, continuava sendo vista como a órfã que deu sorte. Meus sucessos profissionais eram minimizados, meus fracassos amplificados. Quando recebi uma promoção importante, minha mãe comentou: "Deve ser porque sentem pena da sua história." Quando cometi um erro num caso, Érica não perdeu a oportunidade. É por isso que família de verdade não mistura negócios com sentimentalismo. A festa de bodas de prata dos meus pais era o evento social do ano. Toda a elite da cidade estava presente: empresários, políticos, juízes, médicos. O salão do clube mais exclusivo da região estava decorado com flores importadas e cristais que cintilavam sob a luz dos lustres. Garçons circulavam oferecendo champanhe francês e canapés sofisticados. Eu havia me preparado cuidadosamente para aquela noite. Comprei um vestido elegante com meu próprio dinheiro, fiz unhas e cabelo, ensaiei conversas que poderiam me ajudar a fazer contatos profissionais. Por um momento, acreditei que poderia ser vista como parte da família, não apenas como a agregada tolerada. Érica estava radiante naquela noite, usando um vestido de grife que custava mais do que meu salário de 3 meses. Ela circulava entre os convidados com a desenvoltura de quem nasceu para aquele ambiente, cumprimentando autoridades pelo primeiro nome, rindo das piadas dos homens poderosos, sendo cortejada pelas esposas invejosas. Durante o jantar, ela foi convidada a fazer um discurso. Subiu ao pequeno palco montado para a ocasião e agradeceu aos convidados pela presença. Depois, anunciou algo que me pegou completamente desprevenida. Ela assumiria oficialmente a vice-presidência da empresa familiar na segunda-feira seguinte. Os aplausos foram calorosos. Meu pai subia no palco para abraçá-la, minha mãe chorava de emoção na plateia. Érica era o futuro da família Alvares, a continuação do legado. E eu? Eu continuava sendo apenas a espectadora, aplaudindo educadamente a consagração de quem sempre foi considerada superior a mim. Quando ela desceu do palco, cercada de parabéns e congratulações, senti uma necessidade urgente de me afirmar, de mostrar que eu também tinha valor. Aproximei-me do grupo que discutia alguns desafios jurídicos que a empresa enfrentava e ofereci minha opinião profissional sobre uma estratégia que poderia protegê-los de futuros problemas fiscais. Foi então que Érica me olhou com aquele sorriso condescendente que eu conhecia tão bem e soltou a risada que fez todo o salão se virar em nossa direção. "Gente, olhem só", disse ela elevando a voz o suficiente para que todos ouvissem. "A advogadinha quer dar palpite." Senti o rosto queimar de vergonha, mas insisti, tentando mostrar meu conhecimento e provar que poderia contribuir para os negócios da família. Expliquei detalhadamente a questão legal, citei precedentes, sugeri soluções práticas. Mas Érica não estava interessada no mérito da minha argumentação. Ela queria me colocar no meu lugar, na frente de todos aqueles convidados importantes. E sabia exatamente como fazer isso. "Laís, querida", disse ela, interrompendo minha explicação com um tom de voz que pingava falsa doçura. "Para de passar vergonha. Você pode até ter um diplominha, mas isso aqui é empresa de família. Família de verdade." As palavras me atingiram como bofetadas. Senti a garganta se fechar, mas tentei manter a compostura. Ao meu redor, as conversas foram diminuindo de volume. Os convidados começaram a perceber que algo estava acontecendo, que aquela não era uma discussão normal entre irmãs. "Érica, eu só estava tentando ajudar", murmurei, ainda esperando que ela recuasse, que percebesse que estava sendo cruel demais. Mas ela não recuou. Pelo contrário, vi em seus olhos aquele brilho que eu conhecia desde criança, o mesmo que aparecia quando ela quebrava meus brinquedos e depois fingia que havia sido acidente. Era o brilho da maldade consciente, calculada. "Ajudar?" ela repetiu, elevando ainda mais a voz.
Laís, você não entende. Essa empresa foi construída com o sangue e o suor da família Alvares. Não é lugar para estranhos. A palavra estranhos ecoou pelo salão como um trovão. Senti todas as conversas cessarem completamente. Mais de 100 pares de olhos se voltaram para nós. Alguns curiosos, outros constrangidos, mas todos atentos ao que estava acontecendo. Érica se aproximou de mim e por um momento pensei que ela fosse parar, que a educação social falasse mais alto que sua crueldade. Mas ela continuou, com a voz cada vez mais alta e clara. Você é adotada, esqueceu? Não tem sangue Alvares correndo nas veias. Essa empresa não é lugar para estranhos. O mundo parou. Literalmente parou. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar faltou nos meus pulmões. As lágrimas que eu vinha segurando há anos finalmente transbordaram, queimando meu rosto como ácido. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o som dos garçons circulando podia ser ouvido. Era como se 200 pessoas tivessem decidido, simultaneamente, prender a respiração. Olhei ao redor, desesperada, procurando alguém que me defendesse. Alguém que dissesse que Érica havia passado do limite. Meu pai adotivo estava a poucos metros de distância, conversando com um sócio importante. Ele havia ouvido tudo, tenho certeza, mas fingiu não ter percebido e continuou sua conversa como se nada tivesse acontecido. Minha mãe adotiva estava perto do buffet, organizando os pratos com a supervisora do catering. Quando nossos olhares se cruzaram, ela rapidamente desviou os olhos para o chão e sussurrou algo para a funcionária, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ninguém me defendeu. Ninguém disse que Érica havia sido cruel. Ninguém me estendeu a mão ou ofereceu um ombro para chorar. Alguns convidados começaram a cochichar entre si. Outros simplesmente desviaram o olhar com constrangimento. Uma senhora idosa, esposa de um dos sócios, sussurrou algo para a filha que estava ao seu lado. Um empresário conhecido da cidade pigarreou desconfortavelmente e mudou de assunto com o grupo que estava conversando. Érica continuava ali, de pé, com um sorriso triunfante nos lábios. Ela havia conseguido o que queria: me humilhar publicamente, me colocar no meu lugar de vez, na frente de toda a sociedade local. Eu tentei dizer alguma coisa, qualquer coisa que pudesse salvar minha dignidade, mas as palavras não saíam. Minha voz estava embargada, minha garganta fechada. Não precisa se explicar, disse Érica, com uma gentileza forçada que era ainda mais cruel que a agressão direta. Todos nós sabemos que você faz o seu melhor. Mas existe uma diferença entre fazer o melhor e pertencer realmente a uma família. Pertencer. Essa palavra me perseguia desde criança. Quantas vezes eu havia me perguntado se realmente pertencia àquela família? Quantas noites havia passado em claro, questionando se eu era amada ou apenas tolerada? Agora eu tinha minha resposta. Na frente de todos os convidados mais importantes da cidade, na festa que deveria celebrar 25 anos de união familiar, eu descobria que nunca havia pertencido a lugar nenhum. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Eu estava com 28 anos, era uma advogada formada, uma profissional respeitada. Mas naquele momento me senti novamente como a criança de 3 anos que chegou ao orfanato, sem entender por que havia sido abandonada. Um garçom passou perto de nós, oferecendo champanhe. Érica pegou uma taça e bebeu delicadamente, como se nada tivesse acontecido. Depois, se virou para um casal de empresários que se aproximava e começou a conversar sobre os planos de expansão da empresa familiar. Fiquei ali, parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, invisível para todos. A festa continuava ao meu redor como se eu não existisse. As conversas foram retomando o volume normal, os risos voltaram a ecoar pelo salão, a música ambiente recomeçou. Pensei em sair correndo, em fugir daquele lugar e nunca mais voltar. Mas meus pés pareciam pregados no chão. 25 anos de vida naquela família passaram pela minha cabeça como um filme acelerado. Lembrei-me da primeira vez que perguntei à minha mãe adotiva por que eu não me parecia com ela. Eu tinha uns 6 anos,
e havia notado que todas as minhas colegas de escola tinham características físicas similares às das mães. Helena me explicou, com uma paciência que agora me parecia forçada, que eu era especial, que ela me havia escolhido entre todas as crianças do orfanato. Mas você me ama igual a Érica? Perguntei, com a inocência de uma criança que ainda acreditava em respostas honestas. Claro que sim, meu amor. Ela respondeu, me abraçando. Você é minha filha também. Mas eu não era. Nunca havia sido. Eu era a criança que eles haviam escolhido, a caridade que eles faziam, a boa ação que os fazia se sentir especiais. Eu era conveniente quando precisavam mostrar para os outros como eram bondosos e generosos. Mas quando se tratava de coisas importantes, como o futuro da empresa familiar, eu era apenas uma estranha. Lembrei-me dos natais da minha infância. Érica sempre ganhava presentes caros, brinquedos importados, roupas de marca. Eu ganhava coisas práticas, material escolar, roupas simples, livros educativos. A Laís precisa de coisas úteis, meu pai dizia. Ela precisa aprender a dar valor ao que tem. Lembrei-me das festas de aniversário. Érica tinha festas temáticas elaboradas, com decoração profissional, animadores, doces finos. Eu ganhava um bolinho caseiro e alguns amigos da escola. Não precisa de muito luxo, minha mãe dizia. O importante é comemorar com amor. Lembrei-me das conversas sobre futuro. Desde pequena, Érica sabia que seria a herdeira da empresa. Eu fui encorajada a fazer meu próprio caminho, a conquistar meu espaço no mundo. Nunca me foi oferecida a possibilidade de fazer parte dos negócios da família, mesmo depois que me formei em direito e poderia ter contribuído significativamente. Todas essas lembranças me atingiram como ondas, uma após a outra, enquanto eu permanecia ali, parada no meio do salão, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um vazio no peito que parecia não ter fim. Foi quando ouvi o som da porta principal do salão se abrindo. Não era um som alto, mas de alguma forma chamou minha atenção. Talvez fosse a mudança na energia do ambiente, ou talvez minha mente desesperada procurasse qualquer distração para aquele momento de humilhação absoluta. Levantei os olhos e vi um homem entrando no salão. Ele era alto, elegante, vestindo um terno impecável que mesmo de longe eu podia perceber que era de alfaiataria. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e ele carregava uma presença que fazia as pessoas automaticamente se voltarem para ele. Reconheci-o imediatamente. Todos na cidade o conheciam, pelo menos de vista ou por fotos nos jornais locais. Era Eduardo Santana, o maior empresário da região, dono de um império no ramo de construção civil. Suas empresas construíam shopping centers, edifícios comerciais, condomínios de luxo. Ele era o tipo de homem que aparecia nas capas das revistas de negócios, que dava palestras sobre empreendedorismo, que tinha seus conselhos empresariais citados em artigos de jornal. Meu pai adotivo também o reconheceu na mesma hora. Vi Carlos interromper abruptamente sua conversa e caminhar rapidamente em direção à entrada, com o sorriso exagerado que ele reservava para pessoas muito importantes. Minha mãe também se aproximou, alisando o vestido e verificando se o cabelo estava no lugar. Eduardo Santana era exatamente o tipo de convidado que poderia elevar o status social da festa. Sua presença validaria a importância da família Álvares no cenário empresarial da cidade. Meu pai provavelmente estava se perguntando se havia esquecido de convidá-lo, ou se sua presença era uma surpresa inesperada. Érica também percebeu a movimentação. Ela interrompeu sua conversa e se dirigiu para a entrada, caminhando com aquela elegância estudada que havia aprendido em suas aulas de etiqueta. Seus olhos brilhavam com a perspectiva de impressionar o empresário mais poderoso da região. Por um momento, senti-me grata pela distração. Todos os olhares se voltaram para o recém-chegado e minha humilhação pública ficou momentaneamente em segundo plano. Aproveitei para enxugar as lágrimas com as costas da mão e tentar recompor minha aparência. Mas então, algo estranho aconteceu.
Eduardo Santana não parou para cumprimentar meu pai adotivo, que já estava a poucos metros dele com a mão estendida. Ele apenas acenou educadamente e continuou caminhando. Meu pai ficou visivelmente desconcertado, com a mão ainda estendida no ar, sem entender por que não havia sido cumprimentado. Minha mãe também pareceu confusa, ajeitando o cabelo nervosamente enquanto observava Eduardo Santana se mover pelo salão com um propósito que ela não conseguia compreender. Érica tentou interceptá-lo no meio do caminho, colocando-se estrategicamente em sua rota com um sorriso deslumbrante. Senhor Santana, disse ela, estendendo a mão. Que honra tê-lo em nossa festa. Sou Érica Alvares, filha dos anfitriões. Ele parou por um momento, olhou para ela com cortesia, mas não demonstrou o interesse que ela esperava. Prazer, disse simplesmente, apertando sua mão de forma rápida e protocolar, antes de continuar caminhando. Érica ficou parada ali, claramente desapontada por não ter conseguido prender sua atenção. Ela estava acostumada a ser o centro das atenções, especialmente entre homens poderosos que geralmente se encantavam com sua beleza e charme. Mas Eduardo Santana parecia ter algo mais importante em mente. Enquanto isso, eu continuava onde Érica me havia deixado, próxima ao centro do salão, tentando me recompor e decidindo se deveria sair discretamente ou enfrentar o resto da noite com dignidade. Meu vestido estava um pouco amassado de tanto eu apertar o tecido entre os dedos nervosos e tinha certeza de que minha maquiagem estava borrada pelas lágrimas. Foi quando percebi que Eduardo Santana estava vindo em minha direção. A princípio, pensei que fosse coincidência. Talvez ele estivesse se dirigindo ao bar que ficava a alguns metros atrás de mim, ou talvez quisesse cumprimentar algum conhecido que estivesse na minha proximidade. Mas ele continuou caminhando diretamente para onde eu estava, com passos firmes e determinados. Os convidados também começaram a perceber. As conversas foram diminuindo de volume novamente, e muitos olhares se voltaram para nós. Senti meu coração acelerar. Depois da humilhação que havia acabado de passar, a última coisa que eu queria era mais atenção sobre mim. Quando ele chegou a poucos metros de distância, pude ver seus olhos com mais clareza. Eram escuros, quase negros, e havia algo neles que me pareceu estranhamente familiar, embora eu tivesse certeza de nunca ter conversado com ele antes. Havia uma intensidade em seu olhar que me fez sentir como se ele me conhecesse há muito tempo. Com licença, disse ele, dirigindo-se a mim diretamente. Sua voz era grave, autoritária, mas não ameaçadora. Você é Laís? Fiquei surpresa por ele saber meu nome. Sim, respondi ainda confusa. Sou eu. Ele assentiu, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Posso conversar com você por um momento? Olhei ao redor, percebendo que éramos o centro das atenções. Todos os convidados estavam observando nossa interação com curiosidade mal disfarçada. Meu pai e minha mãe adotivos se aproximaram, claramente intrigados com o interesse do empresário mais poderoso da região por mim. Claro, respondi, embora minha voz saísse um pouco rouca pela emoção. Eduardo Santana olhou ao redor, notando a atenção que estávamos recebendo. Talvez possamos conversar em particular, sugeriu. Há algum lugar mais reservado? Meu pai adotivo imediatamente se adiantou, ansioso para facilitar qualquer coisa que o importante empresário desejasse. Claro, senhor Santana. Podemos usar o escritório do clube. É bem reservado. Obrigado, disse Eduardo, mas seu tom não era particularmente caloroso. Havia uma formalidade fria em sua maneira de falar com meu pai adotivo que contrastava com a gentileza que demonstrava comigo. Caminhamos em silêncio até o escritório, que ficava no andar superior do clube. Era uma sala elegante, com estantes cheias de livros antigos, poltronas de couro e uma mesa de mogno que dominava o ambiente. Meu pai tentou nos acompanhar, mas Eduardo Santana se virou para ele na porta. Obrigado, Carlos. Preciso conversar com Laís em particular. O tom era educado, mas definitivo. Meu pai ficou visivelmente contrariado por ser dispensado, mas não ousou insistir. Ele murmurou um "claro, claro" e se retirou, fechando a porta atrás de si,
Ficamos sozinhos no escritório. Eduardo Santana se dirigiu a uma das poltronas e me convidou a sentar na outra. Por um momento, permanecemos em silêncio. Ele me observando com aqueles olhos escuros e intensos, eu tentando entender o que estava acontecendo. Laís, disse ele finalmente, preciso te fazer uma pergunta, e espero que você seja honesta comigo. Assenti, ainda confusa. Você sabe alguma coisa sobre sua família biológica? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Senti como se tivesse levado outro soco no estômago. Por que o senhor quer saber isso? Por favor, insistiu ele. É muito importante. Você tem alguma informação sobre seus pais biológicos? Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Muito pouco, respondi. Eu tinha 3 anos quando fui adotada. A assistente social disse que minha mãe biológica havia morrido no parto e que o pai era desconhecido. Não tenho nenhum documento ou foto. Nem mesmo sei se meu nome verdadeiro era realmente Laís. Eduardo assentiu lentamente, como se essas informações confirmassem algo que ele já suspeitava. E você não tentou investigar sua origem quando ficou adulta? Tentei, admiti. Quando fiz 18 anos, procurei o orfanato São Vicente, mas eles disseram que a maioria dos arquivos antigos havia sido perdida em um incêndio. Só consegui confirmar a data da minha chegada lá e as informações básicas que já sabia. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, parecendo processar essas informações. Eu aproveitei para observá-lo mais atentamente. Havia algo em seus traços faciais que me chamava a atenção. Uma familiaridade que eu não conseguia explicar. Laís, disse ele, sua voz ficando mais suave. Eu tenho algo para te contar. E sei que pode ser difícil de acreditar. Meu coração disparou. O que é? Há 25 anos, eu tinha um relacionamento com uma jovem chamada Marina Santos. Ela engravidou, mas nossas famílias eram contra o relacionamento. Meus pais achavam que ela não era da nossa classe social. Os pais dela achavam que eu era jovem demais para assumir responsabilidades. Continuei ouvindo, fascinada e assustada ao mesmo tempo. Marina desapareceu durante a gravidez. Um dia ela simplesmente não estava mais lá. Procurei por ela desesperadamente. Contratei detetives particulares. Publiquei anúncios em jornais. Nunca a encontrei. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Anos depois, descobri que ela havia morrido no parto em um hospital público da cidade. O bebê havia sido encaminhado para o orfanato São Vicente. Senti o mundo girar ao meu redor. O senhor está sugerindo que você pode ser minha filha, completou ele. Sempre suspeitei, mas nunca consegui confirmar. O orfanato era muito rígido com informações sobre as crianças. E você foi adotada rapidamente. Quando soube que uma família havia te adotado, pensei que seria melhor deixar você em paz. Que seria egoísmo da minha parte tentar interferir em sua nova vida. Minha mente estava em turbilhão. Mas por que agora? Por que o senhor está me contando isso agora? Porque passei 25 anos me perguntando se fiz a escolha certa, disse ele, com uma tristeza profunda na voz. E hoje, quando soube da festa, decidi que não podia mais viver com essa dúvida. Preciso saber se você é minha filha. Como o senhor pode ter certeza? Podemos fazer um teste de DNA, sugeriu ele. Mas mesmo sem isso, há alguns detalhes que me fazem acreditar. Sua mãe biológica tinha o mesmo formato de olhos que você, a mesma cor de cabelo. E há uma marca de nascença. Uma marca em forma de lua crescente no ombro direito. Completei, tocando instintivamente o local. Seus olhos se encheram de lágrimas. Marina tinha a mesma marca. Exatamente no mesmo lugar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, absorvendo a magnitude do que estava sendo revelado. Se fosse verdade, significava que minha vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. Significava que eu tinha uma família biológica, um pai que havia me procurado. Se eu for realmente sua filha, disse eu hesitante, por que o senhor nunca tentou me encontrar antes? Tentei, ele respondeu. Mas na época, eu era jovem.
não tinha o poder e a influência que tenho hoje. As instituições eram mais fechadas, as leis de adoção mais rígidas. E quando finalmente consegui algumas informações, você já estava estabelecida com sua família adotiva. Pensei que seria cruel arrancar você de uma vida estável. Mas algo mudou sua opinião? Eduardo hesitou antes de responder. Comecei a ouvir comentários sobre como você era tratada nesta família. Nossa cidade não é tão grande, e as pessoas falam. Soube que você sempre foi vista como diferente, como se não pertencesse realmente à família Álvares. Senti uma pontada no peito. Até estranhos sabiam do meu lugar de segunda classe na família. E hoje, continuou ele, quando vim aqui para finalmente conhecê-la, presenciei aquela cena humilhante lá embaixo. Vi como sua suposta irmã a tratou, como seus pais adotivos permitiram que isso acontecesse. Naquele momento, decidi que não podia mais ficar de braços cruzados. Lágrimas escorreram pelo meu rosto novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou rejeição. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma possibilidade que eu nunca havia considerado. Senhor Santana, disse eu, se formos fazer esse teste de DNA e se confirmar que eu sou sua filha, o que isso significaria? Ele se inclinou para a frente, pegando minhas mãos entre as suas. Eram mãos grandes, calejadas pelo trabalho, mas gentis. Significaria que você nunca mais seria tratada como uma estranha, disse ele com firmeza. Significaria que você teria uma família que a valoriza pelo que você é, não que a tolera como um favor. Significaria que você teria um lugar no mundo onde realmente pertence. Pertencer. Aquela palavra novamente, mas dessa vez com um significado completamente diferente. E se não der certo? Se o teste der negativo? Então eu peço desculpas por ter levantado suas esperanças, disse ele. Mas mesmo assim, não posso permitir que você continue sendo tratada da forma como presenciei hoje. Se você quiser, posso ajudá-la a construir uma vida independente, longe de pessoas que não reconhecem seu valor. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo o que havia acontecido em menos de uma hora. Há poucos minutos, eu era a filha adotiva humilhada publicamente. Agora, havia a possibilidade de que eu fosse herdeira de um dos maiores impérios empresariais da região. Preciso de tempo para pensar, disse eu. Claro, ele respondeu se levantando. Mas deixe-me dar um recado para sua família adotiva. Independentemente do resultado do teste, quero que eles saibam que você não está mais sozinha. O que o senhor pretende fazer? Ele sorriu, e pela primeira vez vi um pouco de maldade em seus olhos. Não era a maldade cruel de Érica, mas a maldade de alguém que sabia exatamente como usar seu poder para fazer justiça. Vamos descer e conversar com eles, disse ele. Há algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Descemos as escadas em silêncio. No salão, a festa continuava, mas pude perceber que muitos convidados estavam curiosos sobre nossa conversa particular. Meu pai adotivo se aproximou imediatamente, com aquele sorriso ansioso de quem quer agradar. Tudo bem, senhor Santana? Posso ajudar em alguma coisa? Eduardo olhou para ele com uma frieza que fez meu pai recuar instintivamente. Carlos, preciso conversar com você e sua família. Onde está sua esposa e sua filha? Meu pai chamou Helena e Érica, que se aproximaram rapidamente. Érica ainda exibia aquele sorriso confiante, achando que finalmente teria sua chance de impressionar o empresário mais poderoso da cidade. Quero que vocês saibam, disse Eduardo, com uma voz que todos ao redor podiam ouvir, que Laís não está mais sozinha neste mundo. A frase causou uma agitação imediata entre os convidados próximos. Conversas foram interrompidas, cabeças se viraram em nossa direção. Senhor Santana, disse meu pai confuso. Não entendo. É simples, ele respondeu. Há razões para acreditar que Laís seja minha filha biológica. Estamos providenciando um teste de DNA para confirmar, mas independentemente do resultado, quero que todos saibam que ela tem meu apoio incondicional. O impacto da declaração foi imediato. Érica empalideceu.
Minha mãe adotiva levou a mão ao peito como se tivesse sofrido um choque. Meu pai ficou boquiaberto. Ao nosso redor, os sussurros começaram. Podia ouvir fragmentos de conversas. Filha do Eduardo Santana? A menina adotada? Então ela é herdeira da fortuna. Eduardo continuou, sua voz clara e autoritária. Quero que todos os presentes saibam que qualquer pessoa que desrespeite Laís está desrespeitando a mim pessoalmente. Érica tentou dizer alguma coisa, mas ele a interrompeu com um olhar gelado. Especialmente, disse ele olhando diretamente para ela, pessoas que pensam que podem humilhar outros por questões de origem ou sangue. Essa atitude é inaceitável. A tensão no ar era palpável. Toda a festa havia parado para presenciar aquela confrontação. Eduardo Santana não estava apenas me defendendo. Estava publicamente repreendendo a família que havia me criado. Carlos, disse ele voltando-se para meu pai adotivo, nossa parceria empresarial será reavaliada. Espero que você entenda minha posição. A ameaça era clara. Sem os investimentos e parcerias de Eduardo Santana, a empresa Alvares enfrentaria sérias dificuldades. Meu pai entendeu imediatamente a gravidade da situação. Senhor Santana? Ele gaguejou. Talvez tenha havido um mal-entendido? Não houve mal-entendido algum, Eduardo respondeu friamente. Eu presenciei pessoalmente como Laís foi tratada hoje. E pelo que soube, isso não é um caso isolado. Olhei ao redor e vi que toda a elite da cidade estava presenciando a humilhação da família Alvares. Os mesmos convidados que minutos antes haviam assistido à minha humilhação, agora viam meus pais adotivos e Érica sendo publicamente repreendidos pelo homem mais poderoso da região. Era uma reviravolta que ninguém poderia ter previsto, nem mesmo eu. Os dias que se seguiram à festa foram os mais estranhos da minha vida. A cidade inteira estava falando sobre o que havia acontecido no clube. O jornal local publicou uma nota discreta sobre novos desenvolvimentos nos negócios da família Santana. Mas todo mundo sabia do que se tratava realmente. Eduardo, ele havia pedido para que eu o chamasse pelo primeiro nome, organizou o teste de DNA para a terça-feira seguinte. Fomos juntos a um laboratório particular em outra cidade, para garantir total privacidade. Durante o trajeto de 1 hora de carro, conversamos sobre nossas vidas, tentando preencher 25 anos de distância. Ele me contou sobre Marina, minha possível mãe biológica. Era uma jovem de 20 anos, estudante de pedagogia, filha de uma família de classe média baixa. Eles se conheceram numa festa de formatura de ensino médio e se apaixonaram imediatamente. O relacionamento durou quase 2 anos. Mas as pressões familiares se tornaram insustentáveis. Ela era tão parecida com você, disse ele, enquanto dirigia pela estrada. Inteligente, determinada, mas também sensível. Tinha essa mesma maneira de franzir as sobrancelhas quando estava concentrada. Toquei automaticamente minhas sobrancelhas, tentando imaginar essa mulher que eu nunca conheci. Por que vocês não fugiram juntos quando souberam da gravidez? Perguntei. Eduardo suspirou profundamente. Éramos jovens e ingênuos. Achávamos que poderíamos convencer nossas famílias, que o amor seria suficiente. Quando percebemos que estávamos errados, Marina já havia desaparecido. O senhor acha que ela fugiu por minha causa? Não, ele respondeu firmemente. Marina queria muito ter você. Ela chegou a escolher nomes, comprou roupinhas de bebê. Se ela fugiu, foi porque alguém a pressionou, ou porque teve medo. Nunca porque não queria ser mãe. Mari, chegamos ao laboratório e fizemos a coleta de material para o exame. O processo foi rápido e indolor, mas carregado de expectativa. Os resultados sairiam em 1 semana. Durante essa semana de espera, minha vida na casa dos Alvares se tornou insuportável. Meus pais adotivos me tratavam com uma cortesia forçada, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Érica praticamente não falava comigo, mas eu podia sentir seu olhar cheio de ressentimento sempre que passávamos uma pela outra. A empresa também estava enfrentando dificuldades.
Eduardo havia cancelado 2 contratos importantes e estava reavaliando outras parcerias. Carlos tentou me procurar algumas vezes para conversar sobre a situação, mas eu não estava interessada em suas tentativas tardias de reconciliação. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada no meu escritório. Era Eduardo. Laís, preciso te ver urgentemente, disse ele, com uma urgência na voz que me assustou. Pode vir até meu escritório agora? Claro, respondi, sentindo meu coração acelerar. Aconteceu alguma coisa? Vamos conversar pessoalmente. É melhor. O escritório de Eduardo ficava no 20º andar de um edifício comercial no centro da cidade. Era imponente, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da região. Quando cheguei, ele estava de pé, olhando pela janela, com uma pasta de documentos na mão. Sente-se, Laís, disse ele, sem se virar. Havia algo diferente em sua postura, uma tensão que eu não havia notado antes. Os resultados do exame saíram? Perguntei, meu coração batendo forte. Ele finalmente se virou e caminhou até sua mesa. Sim, saíram. Mas antes de te mostrar, preciso te contar algumas coisas que descobri. Senti um frio no estômago. Descobriu o quê? Eduardo se sentou e abriu a pasta de documentos. Desde nossa conversa no clube, contratei um investigador particular para pesquisar mais sobre o desaparecimento de Marina. Queria entender o que realmente aconteceu há 25 anos. Ele tirou algumas folhas da pasta e as colocou sobre a mesa. Descobri coisas perturbadoras. Que tipo de coisas? Marina não desapareceu por conta própria, disse ele, sua voz carregada de raiva contida. Ela foi forçada a sair da cidade. Senti minha respiração falhar. Forçada por quem? Por Helena Álvares. O mundo parou novamente. Minha mãe adotiva? Eduardo assentiu gravemente. Helena conhecia Marina. Elas trabalhavam no mesmo hospital. Helena como enfermeira, Marina como estagiária do curso de pedagogia que fazia trabalho voluntário com crianças internadas. Ele pegou uma das folhas e me mostrou. Era uma cópia de documentos antigos do hospital. Quando Helena soube da gravidez de Marina e descobriu quem era o pai, ela viu uma oportunidade. Minha família já era influente na época, e Helena tinha ambições sociais. Eu não entendo. Helena pressionou Marina a sair da cidade, prometendo que cuidaria de você se algo acontecesse durante o parto. Ela sabia dos riscos da gravidez. Marina tinha um problema cardíaco congênito que complicava a gestação. Minha mente estava em turbilhão. Ela sabia quem eu era desde o início? Mais que isso, disse Eduardo, sua raiva se tornando mais evidente. Helena orquestrou tudo. Ela se ofereceu para adotar você antes mesmo do nascimento. Quando Marina morreu no parto, Helena já tinha todos os papéis prontos. Senti náusea. Por que ela faria isso? Poder, status social, dinheiro. Helena achava que, criando minha filha, teria acesso à minha família, aos nossos negócios. Ela esperava que um dia eu descobrisse a verdade e ficasse grato por ela ter cuidado de você. Mas por que me tratou mal durante todos esses anos? Eduardo suspirou profundamente. Porque seus planos não funcionaram como esperado. Minha família se mudou para outro estado quando eu comecei a universidade. Eu só voltei para cá há 10 anos, para expandir os negócios. Quando voltei, você já era adolescente, e Helena percebeu que não conseguiria mais se aproximar de mim através de você. Então ela me puniu pela falha do próprio plano dela. Exatamente. E há mais. Ele pegou outro documento da pasta. Helena nunca destruiu os documentos originais da sua adoção. Ela os guardou, provavelmente como uma espécie de seguro. O investigador os encontrou escondidos em um cofre na casa dela. Eduardo me mostrou uma certidão de nascimento antiga. Meu nome verdadeiro estava escrito ali. Laís Santos Santana. Marina te deu o meu sobrenome, mesmo sabendo que talvez nunca pudéssemos ficar juntos, disse ele com lágrimas nos olhos. Você sempre foi minha filha, Laís. Legalmente, biologicamente, emocionalmente.
Peguei o documento com mãos trêmulas. Ali estava escrito tudo. O nome da minha mãe, Marina Santos, e do meu pai, Eduardo Santana. A data de nascimento, o hospital onde nasci. Toda a minha identidade verdadeira estava naquele papel amarelado. E o teste de DNA? Perguntei. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que cheguei. Positivo. 99,9% de certeza. Você é minha filha. As lágrimas vieram sem controle. 25 anos de dúvidas, de sentimento de não pertencimento, de questionamentos sobre minha identidade, tudo se resolvia naquele momento. Mas ainda há uma coisa que você precisa saber, disse Eduardo, sua expressão se tornando séria novamente. O quê? Helena não agiu sozinha. Carlos sabia de tudo desde o início. Senti como se tivesse levado um soco. Meu pai adotivo também sabia? O investigador encontrou registros de pagamentos que Carlos fez para silenciar pessoas que poderiam ter contado a verdade. Funcionários do hospital, assistentes sociais, até mesmo o diretor do orfanato. Eles compraram meu silêncio? Compraram seu passado, corrigiu Eduardo. Apagaram sua história verdadeira para construir a versão que lhes convinha. Fiquei em silêncio por alguns minutos, tentando processar toda essa informação. A família que eu havia considerado minha durante 25 anos tinha me mentido sobre tudo. Eles sabiam exatamente quem eu era, de onde eu vinha, quem era meu pai, e escolheram me manter na ignorância, me tratando como uma estranha, para proteger seus próprios interesses. O que acontece agora? Perguntei. Eduardo se levantou e veio sentar ao meu lado. Agora você decide o que quer fazer com essas informações. Podemos expor a verdade publicamente, podemos tomar medidas legais contra eles, ou podemos simplesmente seguir em frente sem olhar para trás. E se eu quiser justiça? Então você terá justiça, disse ele com determinação. Mas lembre-se, a melhor vingança é viver bem. Você é herdeira de um império empresarial, filha de uma das famílias mais influentes da região. Você tem poder agora, Laís. Real poder. Olhei novamente para a certidão de nascimento. Laís Santos Santana. Esse era meu nome verdadeiro. Essa era minha identidade real. Pai, disse eu, experimentando a palavra pela primeira vez. O que o senhor acha que eu deveria fazer? Eduardo sorriu ao ouvir a palavra pai. Acho que você deveria fazer o que seu coração mandar. Mas qualquer que seja a sua decisão, saiba que você não está mais sozinha. Você tem uma família agora. Uma família de verdade. Levantei-me da cadeira, sentindo uma força nova correndo pelas minhas veias. Não era mais a Laís órfã, a filha adotiva tolerada. Era Laís Santana, filha de Eduardo Santana, herdeira de um império. E tinha algumas contas a acertar. Voltei para a casa dos Alvares naquela noite com uma determinação que nunca havia sentido antes. Eduardo havia me oferecido a possibilidade de me mudar imediatamente para uma das propriedades da família Santana, mas eu declinei. Tinha algo a resolver primeiro. Durante o jantar, a tensão na mesa era quase palpável. Carlos tentava manter uma conversa casual sobre trabalho, Helena servia a comida com movimentos mecânicos, e Érica mal tocava no prato, claramente ainda ressentida pelos acontecimentos da festa. Como foi seu dia, Laís? Perguntou Helena, com aquela voz forçadamente doce que eu já conhecia tão bem. Esclarecedor, respondi, cortando minha carne com mais força do que necessário. Muito esclarecedor. Carlos tossiu desconfortavelmente. Espero que você esteja pensando bem sobre essa situação toda. O senhor Santana é uma pessoa influente, mas... Mas o que, Carlos? Interrompi, usando seu primeiro nome pela primeira vez na vida. A mudança de tratamento não passou despercebida por ninguém na mesa. Bem, não queremos que você se decepcione se as coisas não saírem como esperado, disse ele, claramente desconfortável. Sorri, mas não era um sorriso gentil. Oh, as coisas já saíram exatamente como esperado. Coloquei o garfo sobre o prato e olhei diretamente para Helena. Aliás,
Descobri uma coisa interessante hoje. Você conhecia minha mãe biológica, não conhecia? Helena quase derrubou o copo d'água. Do que você está falando? Marina Santos. Vocês trabalhavam juntas no Hospital São José há 25 anos. Lembra dela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos parou de mastigar. Érica levantou os olhos do prato. Helena ficou pálida como papel. Laís, disse Helena com voz trêmula. Eu não sei do que você está falando. Não sabe? Perguntei, fingindo surpresa. Que estranho, porque eu tenho aqui alguns documentos muito interessantes. Tirei da bolsa cópias dos papéis que Eduardo havia me mostrado. Coloquei-os sobre a mesa, espalhando-os como cartas de um baralho. Registros do hospital mostrando que vocês trabalhavam no mesmo andar. Documentos da adoção que vocês esconderam de mim por 25 anos. E meu favorito, registros de pagamentos feitos para silenciar pessoas que poderiam ter me contado a verdade. Carlos se levantou abruptamente da cadeira. Laís, você não entende a situação. Não entendo? Levantei-me também, enfrentando-o. Não entendo que vocês sabiam exatamente quem eu era desde o início. Não entendo que vocês mentiram para mim durante toda a minha vida. Não entendo que vocês deliberadamente me mantiveram longe do meu pai verdadeiro. Nós te demos uma família, gritou Helena, finalmente perdendo a compostura. Você estava órfã, sozinha no mundo. Eu não estava sozinha, gritei de volta. Eu tinha um pai que me procurou durante anos, um pai que vocês impediram de me encontrar. Érica, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Então é isso? Você vai nos abandonar agora que encontrou alguém mais rico? Olhei para ela com uma calma que até me surpreendeu. Vocês me abandonaram primeiro, Érica. Há 25 anos. Vocês me trouxeram para esta casa não por amor, mas por interesse. Vocês me criaram não como filha, mas como um investimento que não deu retorno. Isso não é verdade, protestou Helena. Não é? Perguntei. Então por que eu sempre fui tratada como empregada enquanto Érica era tratada como princesa? Por que eu nunca pude opinar sobre os negócios da família, mesmo sendo advogada? Porque na primeira oportunidade, Érica me humilhou publicamente me chamando de estranha. Helena não conseguiu responder. Vocês sabiam que eu era filha de Eduardo Santana, continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Vocês sabiam que eu tinha uma família de verdade e escolheram me privar disso para satisfazer seus próprios interesses. Carlos tentou se aproximar de mim. Laís, nós podemos conversar sobre isso. Agora vocês querem conversar? Ri amargamente. 25 anos tarde demais, Carlos. Peguei os documentos de volta e os guardei na bolsa. Tenho uma proposta para vocês. Ai, que proposta? Perguntou Carlos cauteloso. Vocês vão devolver todos os documentos originais que esconderam de mim. Vão assinar uma declaração admitindo que sabiam da minha verdadeira identidade desde o início. E vão publicamente pedir desculpas pelo que fizeram. E se não fizermos isso? Desafiou Érica. Sorri novamente. E dessa vez havia uma frieza em meus olhos que até eu mesma não reconhecia. Então meu pai vai tornar pública toda a verdade. Os jornais vão adorar a história. Família engana herdeira durante décadas para tentar se beneficiar financeiramente. Imaginem o escândalo. Você não faria isso, sussurrou Helena. Eu faria exatamente isso, respondi. Vocês não me deixaram escolha. Durante toda a minha vida, vocês me fizeram sentir que eu deveria ser grata por ter um lugar nesta família. Agora descobri que vocês é que deveriam ser gratos por eu ter tolerado vocês durante tanto tempo. Caminhei em direção à porta da sala de jantar, mas parei antes de sair. Ah, e tem mais uma coisa, disse sem me virar. Érica, lembra do que você disse na festa? Que a empresa não era lugar para estranhos? Lembro, ela respondeu com voz pequena. Que ironia, porque agora quem é estranha é você. Subi para meu quarto e comecei a fazer as malas. Não tinha muita coisa. 25 anos de vida e apenas 2 malas para mostrar.
A maioria dos meus pertences eram coisas que eu havia comprado com meu próprio dinheiro mesmo. Enquanto dobrava minhas roupas, ouvi batidas na porta. Entre, disse, sem olhar. Era Helena. Ela estava com os olhos vermelhos. Claramente havia chorado. Laís, por favor, podemos conversar? Agora você quer conversar, repeti. Engraçado como as pessoas só querem conversar quando estão perdendo algo. Helena se sentou na cama, observando-me arrumar as malas. Você não entende as pressões que enfrentávamos na época. Que pressões? Éramos uma família de classe média tentando subir na vida. Quando soube quem era seu pai, pensei que talvez pudesse garantir um futuro melhor para todos nós. Incluindo para mim? Especialmente para você, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu achei que, criando você, quando Eduardo descobrisse a verdade, ele ficaria grato. Que você teria o melhor dos dois mundos, uma família que te criou e um pai rico que te reconheceria. Parei de dobrar as roupas e olhei para ela. E quando percebeu que seus planos não funcionariam? Eu fiquei frustrada, ressentida. Comecei a ver você como um lembrete constante do meu fracasso. Pelo menos ela estava sendo honesta. E por isso me tratou como empregada durante anos? Eu estava errada, admitiu ela. Completamente errada. Mas eu te amo, Laís. Apesar de tudo, você é minha filha. Não, disse eu fechando uma das malas. Eu sou filha de Marina Santos e Eduardo Santana. Você foi apenas a pessoa que me criou. Helena chorou mais. O que posso fazer para consertar isso? Nada, respondi, pegando a segunda mala. Algumas coisas não podem ser consertadas, Helena. Só podem ser superadas. Desci as escadas com minhas malas. Carlos e Érica estavam na sala, conversando em sussurros. Quando me viram, pararam de falar. Para onde você vai? Perguntou Carlos. Para casa, respondi. Para minha verdadeira casa. Érica se levantou do sofá. Laís, eu queria pedir desculpas pelo que disse na festa. Olhei para ela por alguns segundos. Havia sinceridade em seus olhos, mas também medo. Medo de perder os privilégios que sempre teve. Medo de enfrentar as consequências de seus atos. Érica, disse eu. Você passou a vida inteira me lembrando que eu não pertencia a esta família. Parabéns. Você estava certa. Caminhei em direção à porta. Carlos tentou me parar. Laís, espere. Podemos resolver isso. Você sempre teve um lar aqui. Eu nunca tive um lar aqui, Carlos. Eu tive abrigo, comida, um teto. Mas nunca tive um lar. Abri a porta e encontrei Eduardo esperando do lado de fora, encostado em seu carro. Pronta? Perguntou ele. Mais do que pronta, respondi. Ele pegou minhas malas e as colocou no porta-malas. Antes de entrar no carro, olhei uma última vez para a casa onde havia passado 25 anos da minha vida. Helena estava na janela da sala, chorando. Carlos estava na porta, com uma expressão derrotada. Érica não estava em lugar nenhum que eu pudesse ver. Algum arrependimento? Perguntou Eduardo. Nenhum, respondi, entrando no carro. Nenhum arrependimento. Enquanto nos afastávamos, senti como se estivesse deixando para trás não apenas uma casa, mas uma vida inteira de mentiras, humilhações e falsas gratidões. Pela primeira vez em 25 anos, eu estava indo para casa de verdade. 6 meses depois, eu estava sentada na cadeira de presidente do Conselho da Santana Construções, revisando os relatórios financeiros do trimestre. Minha mesa era grande, moderna, com vista para toda a cidade. Do 25º andar, eu podia ver o clube onde tudo havia mudado, a Casa dos Alvares no bairro residencial e até mesmo o prédio onde ficava meu antigo escritório de advocacia. Eduardo havia mantido sua promessa. Não apenas me reconheceu como filha, mas me integrou completamente aos negócios da família. Durante esses meses, passei por um treinamento intensivo em administração empresarial. Aprendi sobre o mercado de construção civil, conheci fornecedores, clientes e parceiros. Minha formação em direito se mostrou invaluosa para a empresa,
especialmente na negociação de contratos e na resolução de questões legais complexas. Laís, tem um momento? Perguntou Eduardo, batendo na porta entreaberta do meu escritório. Claro, pai, respondi, ainda me acostumando com a naturalidade de chamá-lo assim. Entre. Ele se sentou na poltrona em frente à minha mesa, carregando uma pasta de documentos. Nos últimos meses, nossa relação havia se desenvolvido de forma surpreendentemente natural. Havia uma conexão entre nós que ia além da biologia. Pensávamos de forma similar, compartilhávamos valores parecidos, tínhamos a mesma ética de trabalho. Como estão os preparativos para a inauguração do novo shopping? Perguntou ele. Tudo dentro do cronograma, respondi, consultando meus apontamentos. As últimas lojas receberam as chaves ontem, a vistoria final do Corpo de Bombeiros está marcada para quinta-feira, e a cerimônia de abertura será no sábado, conforme planejado. Eduardo assentiu, satisfeito. E os alvares? Ainda estão insistindo em participar da licitação para o estacionamento? Sorri ironicamente. Carlos me ligou 3 vezes esta semana. Sempre muito educado, muito respeitoso. Uma mudança e tanto no tratamento, não acha? O dinheiro tem esse poder de transformar as pessoas, comentou Eduardo. Ou pelo menos de revelar quem elas realmente são. A empresa Alvares havia enfrentado sérias dificuldades nos últimos meses. Sem as parcerias com a Santana Construções, eles perderam vários contratos importantes. Carlos havia tentado se aproximar de mim diversas vezes, sempre com desculpas sobre mal-entendidos do passado e propostas de recomeçar do zero. Você vai dar uma chance a eles? Perguntou Eduardo. Pensei por um momento antes de responder. Vou analisar a proposta deles como analisaria qualquer outra. Se for a melhor oferta técnica e financeira, eles terão o contrato. Mas não vou dar tratamento especial por causa do passado. Justo, disse ele. E Helena, ainda está tentando conversar com você? Helena havia me procurado 2 semanas após eu sair da casa deles. Estava visivelmente abalada, havia emagrecido e tentou uma aproximação emocional. Pediu desculpas, explicou novamente suas motivações, implorou por uma segunda chance. Eu a ouvi com educação, mas deixei claro que nossa relação havia mudado para sempre. Ela parou de ligar, respondi. Acho que finalmente entendeu que algumas pontes foram queimadas definitivamente. Eduardo abriu a pasta que trouxera. Tenho uma proposta para fazer a você. Que tipo de proposta? Estou pensando em me aposentar parcialmente. Quero passar mais tempo viajando, conhecendo o mundo, aproveitando a vida. Sempre fui muito focado no trabalho, perdi muitos momentos importantes. Senti um aperto no peito. Você quer que eu assuma a presidência da empresa? Quero que você assuma completamente, disse ele, com um sorriso orgulhoso. Nos últimos 6 meses, você provou que tem competência, visão estratégica e liderança. A empresa cresceu 20% desde que você chegou. Pai, eu ainda estou aprendendo. Todos nós estamos sempre aprendendo, interrompeu ele. A diferença é que você tem paixão pelo que faz, respeita as pessoas e entende que sucesso empresarial deve vir acompanhado de responsabilidade social. Olhei pela janela, observando a cidade que agora via de uma perspectiva completamente diferente. 6 meses atrás, eu era uma advogada competente, mas sem perspectivas de crescimento significativo. Hoje, estava sendo convidada a liderar uma das maiores empresas da região. E se eu falhar? Então falhará tentando, disse Eduardo. Mas eu não tenho dúvidas de que você será bem-sucedida. Você tem algo que nem sempre pode ser ensinado. Caráter. Naquela tarde, saí do escritório mais cedo e decidi fazer algo que vinha adiando há meses. Dirigi até o cemitério municipal e procurei o túmulo de Marina Santos. Havia conseguido localizar o local através dos registros do hospital. Era um túmulo simples, com uma lápide modesta que dizia apenas Marina Santos, 1975-2000, Mãe Amada. Não havia flores frescas, evidência de que ninguém mais a visitava regularmente.
Ajoelhei-me diante da sepultura e coloquei as flores que havia comprado. Rosas brancas, suas favoritas, segundo Eduardo. Oi, mãe, disse em voz baixa, sentindo-me um pouco boba, mas também estranhamente consolada. Eu sei que você não pode me ouvir, mas preciso te contar algumas coisas. O vento balançou as árvores ao redor, criando um som suave que parecia quase uma resposta. Encontrei meu pai, nosso Eduardo. Ele é exatamente como você disse que ele era. Gentil, íntegro, apaixonado pela família. Ele me procurou durante todos esses anos, mãe. Nunca desistiu de me encontrar. Toquei suavemente a lápide. E descobri a verdade sobre minha adoção. Sei que você foi pressionada a sair da cidade. Sei que morreu sozinha, longe de quem amava. Sinto muito por isso. Sinto muito por não ter conhecido você. As lágrimas começaram a escorrer, mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. Mas quero que saiba que consegui. Consegui encontrar meu lugar no mundo. Consegui construir uma família de verdade. E vou honrar sua memória sendo a filha que você gostaria que eu fosse. Fiquei ali por mais alguns minutos, em silêncio, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Quando me levantei para ir embora, percebi que havia outra pessoa no cemitério, observando-me de longe. Era Érica. Ela se aproximou hesitantemente, carregando um pequeno buquê de flores amarelas. Oi, Laís, disse ela, claramente nervosa. Érica, respondi surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu descobri onde sua mãe estava enterrada. Queria vir aqui para pedir desculpas a ela também. Olhei para ela com curiosidade. Pedir desculpas? Por como te tratei durante todos esses anos. Por ter sido cruel com a filha dela. Érica colocou suas flores ao lado das minhas. Sei que ela não pode me ouvir, mas preciso dizer isso. Ficamos em silêncio por alguns momentos, lado a lado diante do túmulo. Como estão as coisas em casa? Perguntei, mais por educação do que por real interesse. Difíceis, admitiu ela. Papai está com problemas financeiros sérios. Mamãe entrou em depressão. E eu percebi muitas coisas sobre mim mesma que não gosto. Que tipo de coisas? Que fui mimada, egoísta, cruel. Que nunca precisei lutar por nada, então não valorizo nada. Que tratei você mal não porque você não fosse da família, mas porque tinha inveja da sua força, da sua determinação. Era a primeira vez que Érica demonstrava autocrítica genuína. Você não precisa pedir perdão a uma pessoa morta, disse eu. Ela não pode te perdoar. Eu sei, respondeu Érica. Mas você pode. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi além da beleza superficial, além da arrogância que sempre demonstrara. Vi uma jovem de 25 anos que havia descoberto que o mundo não girava ao seu redor, que as ações tinham consequências, que privilégio não era direito adquirido. Érica, disse eu não posso apagar 25 anos de história. Não posso fingir que nada aconteceu. Eu sei, ela sussurrou. Mas posso escolher não carregar ressentimento. Posso escolher seguir em frente sem ódio no coração. Ela olhou para mim com esperança. Isso não significa que seremos irmãs novamente, continuei. Significa que eu escolho a paz em vez da vingança. Significa que espero que você aprenda com seus erros e se torne uma pessoa melhor. Obrigada, disse ela com lágrimas nos olhos. Obrigada por me dar pelo menos isso. Nos despedimos cordialmente e seguimos caminhos diferentes. Eu para meu carro, ela para o ônibus. Era uma metáfora perfeita para nossas vidas. Caminhos que se cruzaram por acaso, seguiram juntos por um tempo, mas que agora seguiam direções diferentes. 3 semanas depois, a inauguração do shopping foi um sucesso absoluto. Toda a elite empresarial e política da região estava presente. Eduardo fez um discurso emocionante sobre legado familiar e tradições que perduram através das gerações. Depois, me chamou ao palco para anunciar oficialmente minha nomeação como nova presidente da Santana Construções. Os aplausos foram calorosos e genuínos. Olhei para a plateia e vi rostos que me respeitavam, que reconheciam minha competência,
que viam em mim uma líder capaz. Também vi Carlos e Helena na plateia. Eles haviam conseguido o contrato para o estacionamento. Sua proposta realmente havia sido a melhor. Carlos me cumprimentou cordialmente após a cerimônia, tratando-me com o respeito que jamais havia demonstrado antes. Helena tentou uma aproximação mais calorosa, mas mantive a formalidade educada que agora caracterizava nossa relação. No final da noite, quando todos os convidados já haviam ido embora, Eduardo e eu ficamos sozinhos no shopping vazio, observando nossa mais nova conquista. "Está orgulhoso?" perguntei. "Imensamente", respondeu ele. "Não apenas do shopping, mas da mulher que você se tornou. Eu não seria nada disso sem você." "Não é verdade", disse ele, balançando a cabeça. "Você sempre teve essa força dentro de você. Eu apenas ajudei você a descobrir e canalizar." Caminhamos em silêncio pelos corredores ainda silenciosos, que em breve estariam cheios de vida, movimento e oportunidades. "Pai", disse eu, parando diante da grande fonte central. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você sente que perdemos tempo demais?" Eduardo pensou por alguns momentos antes de responder. "No início, sim. Sentia raiva pelos anos que perdemos, pelas experiências que não compartilhamos. Mas agora entendo que tudo aconteceu no tempo certo." "Como assim?" "Se eu tivesse te encontrado quando criança, talvez você não tivesse desenvolvido a força e a independência que tem hoje. As dificuldades que enfrentou, embora injustas, te moldaram. Te fizeram lutar, te ensinaram a valorizar conquistas, te deram empatia por pessoas que também enfrentam adversidades." Ele se virou para me olhar diretamente. "Você não é apenas minha filha biológica, Laís. Você é a pessoa que escolho como minha sucessora, como continuadora do nosso legado familiar. E isso tem muito mais valor do que qualquer laço de sangue." Senti lágrimas de gratidão nos olhos. "Obrigada por nunca ter desistido de me procurar." "Obrigado por ter sobrevivido até eu te encontrar", respondeu ele, me abraçando. Saímos do shopping sob a lua cheia que iluminava a cidade. No carro, a caminho de casa, nossa família verdadeira, refleti sobre a jornada que havia me trouxe até ali. Havia começado como Laís Alvares, a órfã adotada que nunca foi realmente aceita. Havia me transformado em Laís Santana, filha amada e herdeira respeitada. Mas mais importante que qualquer mudança de sobrenome ou status social, eu havia me tornado simplesmente Laís. Uma mulher que conhecia seu próprio valor, que não dependia da aprovação alheia para se sentir completa, que havia aprendido que família verdadeira é aquela que nos escolhe e nos ama pelo que somos, não pelo que representamos. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando seu lugar no mundo. Eu tive a sorte de descobrir que, às vezes, nosso lugar no mundo não é um local físico, mas sim o momento em que finalmente nos aceitamos completamente e encontramos pessoas que fazem o mesmo. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva ou ressentimento pela família que me criou com segundas intenções. Sinto gratidão pela família que me encontrou com amor genuíno. E, principalmente, sinto orgulho da mulher que me tornei através de tudo isso. Alguém que não apenas sobreviveu às adversidades, mas floresceu por causa delas. A verdadeira vingança não foi destronar aqueles que me humilharam. Foi construir uma vida tão plena e significativa que suas opiniões simplesmente deixaram de importar.